Mais uma pergunta do Gustavo. Pergunta do Gustavo também mandou essa pergunta para o TikTok. Essa é uma coisa aqui que pega muito assim na cabeça das pessoas que estão começando a aprender japonês. Uma dúvida que eu tenho é dos caras não tem espaço entre as palavras e eu bugo para saber onde começa e onde termina uma outra palavra. Realmente na língua japonesa não é tradicional o espaço entre as palavras. As palavras são colocadas todas juntas, uma atrás da outra, as partículas e tudo mais, tudo grudadinho, que nem arroz de onigiri, assim, tudo grudadinho. Isso é o normal, né? É o normal isso acontecer. Quando você está aprendendo japonês, você com certeza vai ver em muitos livros, os livros colocando um espaço entre as palavras, e é um espaço meio artificial esse, porque o normal é não ter esse espaço. E o Gustavo diz que buga para saber onde começa uma palavra e onde termina. A questão é a seguinte: quando você tem poucos kanjis no texto, realmente a leitura fica difícil de ser compreendida, fica difícil de você partir onde começa uma palavra, onde termina essa palavra, quando você não tem kanjis e quando você não sabe muito vocabulário ali, naquela frase. Você não sabe os vocabulários daquela frase e você não sabe kanji, ou seja, pior, não tem kanji na frase. Se não tem kanji na frase e você não conhece as palavras, é impossível entender onde começa e onde termina uma palavra. Aí você pode me perguntar, mas Mônica, por que na língua japonesa não tem espaço entre as palavras? Não tem espaço simplesmente porque não é necessário o espaço. A gente tem espaço no português porque se a gente não tem espaço, a gente não tem como dizer realmente onde começa uma palavra e onde termina essa palavra. Mas na língua japonesa, por causa da existência dos kanjis, a gente tem como dizer qual é o início e o final de uma palavra, onde está começando a outra palavra, mesmo sem o espaço. Mesmo sem o espaço, isso é possível. Porque você vai observar e você vai conseguir separar através da relação e do equilíbrio entre o kanji e o hiragana. E você também vai conhecer, com o seu conhecimento de vocabulário, você vai saber, isso aqui é uma partícula, isso aqui é tal palavra, isso aqui é tal palavra. Mas isso é uma coisa que você só vai acostumar conforme você for aprendendo várias palavras e conforme você for entendendo os kanjis. E por isso que nos livros didáticos de japonês, a gente tem o quê? A gente simplesmente tem espaços que foram inseridos artificialmente, né, por assim dizer. Você vê espaço nos livros, eu penso muito no Mina no Nihongo. Mina no Nihongo, nas primeiras páginas dele quase não tem kanji, né? E você não sabe nada no início da sua jornada, né? Então tem aquele espaço ali e aquele espaço acaba se fazendo necessário para quem está começando no estudo. Eu, sinceramente, eu não lembro do que eu achava desses espaços quando eu comecei a estudar japonês. Sinceramente, eu acho que eu nem reparava neles, assim, eu não consigo lembrar, porque eu não pensava assim, tem espaço, tá faltando espaço. Eu não lembro disso ter sido uma questão que fazia diferença para mim, talvez pelo fato de que eu conhecia muito a língua japonesa antes de estudar japonês. Antes de estudar japonês, eu já observava muito por causa dos mangás que eu tinha, né? Eu aprendi a ler hiragana e katakana com mangá, então eu já sabia do fato de que não tinha espaço, para mim isso era natural. E como eu aprendi a ler bem criancinha, eu tinha 12 anos quando eu comprei o meu primeiro mangá, e fui aprendendo hiragana aos pouquinhos, né? Katakana só fui aprender bem depois, mas como eu era criança, eu acho que eu absorvi sem questionar muito, né? Eu absorvi, é assim que funciona. E eu não fiquei assim, mas não tem espaço. Eu não fiquei questionando isso. Então, acredito que por isso eu nunca parei para pensar nisso. Mas, realmente é uma coisa que deve atrapalhar muito a cabeça das pessoas que estão começando a estudar japonês, que estão aprendendo japonês, justamente porque elas estão acostumadas com espaço tanto no português como no inglês
em outros idiomas também. Mas o conselho que eu posso dar para vocês, respondendo essa pergunta do Gustavo, é não ficar muito encucado, não ficar muito encucada com essa questão da falta de espaço entre as palavras e prestar atenção em entender essas palavras. Sabe aquela brincadeira de palavra cruzada? Não é palavra cruzada, é palavra cruzada? É que palavra cruzada você preenche, né? Mas tem aquela brincadeira que é tipo uma sopa de letrinha, assim, um quadrado com várias letras. Tem muito quando falam assim, tem várias letras assim, e aí falam as 4 primeiras palavras que você encontrar vão ser as palavras que vão definir o seu ano, vão ser as palavras que vão definir o ano que vem para você. Assim, tem umas coisas assim, né? Eu acho que ler as frases em japonês quando você está começando é meio isso. Você vai procurando identificar e circular uma palavra aqui, outra palavra aqui, outra palavra aqui, que vocês conhecem, né? Isso vai fazer com que vocês consigam achar as palavras. Eu faço muito essa comparação nesse joguinho de você buscar as palavras. Não sei o nome do jogo. Se alguém souber, me fala. Mas você marca as palavras que estão, digamos assim, naquela sopa de letrinhas toda, e aí você finalmente acha algumas palavras. Na frase em japonês vai acabar sendo a mesma coisa, né? Vai acabar sendo a mesma coisa. Eu quero falar rapidinho a respeito do Clube Nihongo Kakumei. Quem não conhece o Clube Nihongo Kakumei, é o meu clube fechado de aulas, onde eu coloco várias aulas mais explicadas lá dentro, mais explicadas do que eu consigo fazer aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu coloco algumas aulas, mas lá dentro tem muito mais aula de japonês e muito mais explicativa, com detalhes bem diretos para que vocês possam aplicar no aprendizado de vocês. Principalmente tem uma grande quantidade de conteúdo de gramática e de vocabulário. Para quem está começando a estudar japonês, também tem a parte que eu ensino vocês a escreverem hiragana e katakana, que são os primeiros alfabetos. Então, se vocês estão com, digamos assim, problemas de aprender hiragana e katakana, quem ainda não começou e quer começar, o Clube Nihongo Kakumei é o lugar mais certo para vocês começarem, porque principalmente é super em conta. Agora, para você participar do clube, é só R$ 75 a mensalidade. Vocês não vão achar nenhum lugar mais barato para vocês aprenderem japonês na internet. Quem se interessar, tem aqui uma explicação de como funciona o clube no link que está na descrição da live. Tem um link aqui na descrição, nihongokakumei.com. Não tem clube no endereço, né? Mas é nihongokakumei.com, como está escrito aqui também na imagem. Vocês vão achar o link aqui embaixo da live, tá? Deem uma olhadinha lá. Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.